Olá, pessoal. Sejam muito bem-vindos ao Aquele Bendito Podcast, nosso podcast sobre saúde mental, bem-estar, desenvolvimento pessoal. E esse é o nosso primeiro episódio, então muito obrigado por dar esse voto de confiança na gente. E hoje a gente está aqui para tratar de um assunto muito importante, né? A gente está aqui para falar sobre identidade, sobre diversidade, né? E como tudo isso tem a ver com a saúde mental, né? Com o nosso bem-estar. E eu convidei hoje aqui para estar comigo um psicólogo clínico, Richardson Loureiro, psicólogo clínico humanista pela Universidade Federal do Espírito Santo. Richardson, muito bem-vindo. Muito obrigado. Para mim é um prazer estar aqui participando do primeiro episódio, né, do Bendito Podcast, aquele Bendito Podcast. E falar sobre saúde mental é muito importante. A gente consegue perceber assim, hoje, né, que é um assunto que as pessoas precisam falar, as pessoas precisam fazer com que faça parte ali do ciclo de amizades, da vida mesmo. Então, para mim é um grande prazer. Sim, é um prazer te receber aqui. Agora, Richardson, contextualizando um pouco, né, desse assunto tão importante que a gente vem trazer aqui hoje, que é a questão da identidade e da diversidade, né? A gente vive num país que é rico em diversidade cultural, racial, religiosa. O Brasil, durante muito tempo, e ainda hoje, né, vendeu uma imagem lá fora, e até aqui dentro mesmo a gente construiu essa imagem de uma nação diversa, de um país mestiço, né? Então, isso, desde do pós-escravidão, vem se trazendo, né, essa imagem, vem se construindo essa imagem do Brasil. Sim. E lá nos anos 50, 60, quando o resto do mundo, né, na África do Sul, nos Estados Unidos, tinha toda a questão da segregação racial, Jim Crow, Apartheid, né? O Brasil, que também tinha um histórico de escravidão e de discriminação racial, parecia ter superado essas questões e se tornou para o mundo um paradigma, uma referência do que se falaria, né, chamaria de democracia racial. Sim. E aí, na década de 50, 60, os gringos começaram a olhar para o Brasil e falar, não, que país é esse que conseguiu, né, superar tão bem essas questões? Vamos estudar esse país, vamos ver o que eles fizeram para a gente tomar como referência aqui nos nossos países também. E aí o que eles foram descobrindo é que, na verdade, não é que o Brasil vivia uma democracia racial de fato, mas que o racismo aqui se expressava de uma forma diferente que em outros lugares do mundo, né? E até hoje a gente vê essa questão do Brasil como um país que é diverso, mas um país com muitas contradições e um país muito desigual. Sim, né? Sim. E aí que eu trouxe até alguns dados, vou olhar aqui na minha colinha. A pesquisa PNUD contínua mostra que continua uma disparidade, por exemplo, nos níveis de desemprego entre população preta, parda e a população branca, né? Sim. O Anuário de Segurança Pública também diz que 83%, mais de 83% das mortes decorrentes de intervenção policial são de pessoas pretas e pardas, né, que são os negros no Brasil. E o Ministério da Saúde divulgou uma pesquisa em 2019 que mostra que os jovens negros têm 45% mais probabilidade de desenvolver depressão que os jovens brancos, né? E aí a gente vê todo esse histórico que veio lei antirracismo, várias leis, política de ações afirmativas. E aí a gente vê também um outro segmento da população, que é a população LGBTQIA+, né? A gente vê que é um segmento da população que teve muitas conquistas nos últimos anos, né? Reconhecimento das uniões, do casamento, adoção. Sim. A própria lei de racismo passou a englobar, né, condutas homofóbicas, transfóbicas, LGBTfóbicas no geral. Sim. Mas aqui, dados da Datafolha de 2022 mostra que
na população geral, né, 80% dos jovens mostra algum desafio, algum problema de saúde mental, enfrenta algum problema de saúde mental, né? E aqui eu vou novamente ler da minha colinha, né? Sim. Esses problemas incluem pensamentos negativos, dificuldade de concentração, crise de ansiedade, transtornos alimentares, pensamentos suicidas e ferir o próprio corpo, né? Autolesão. Autolesão. 80% dos jovens na população geral, né, é um número já bem alarmante, né, apresenta esses sintomas, esses comportamentos, mas quando se trata da população LGBTQIA+, esse número vai de 80% para 92%. Né? Pois é, sim. E eu queria que você comentasse, assim, de forma geral, sobre esses números. Por que a gente vê tantos avanços, mas ao mesmo tempo tantos problemas, tantas dificuldades de saúde mental enfrentadas por essas populações? Sim. Quando a gente pensa em populações que são ditas como minorias, né? População LGBT, população preta, parda, indígena, a gente está falando de populações que sofrem uma série de violências, né? Podem vir a sofrer uma série de violências no cotidiano, né? Como você mesmo trouxe esses dados sobre casamento, né, sobre conquistas. Que tipo de conquistas são essas? Porque, assim, se a gente pensa que uma população geral, uma população dita hegemônica, já traz esse tipo de, como eu posso dizer, sei lá, de ganhos, entre aspas, né, direitos, e para essa população é algo natural, a gente, em alguns momentos, assim, pode perceber que a população LGBT, a população de minorias, né, que a gente, enfim, pensa ou, sei lá, trata como minorias, mas se a gente junta todo mundo, dá uma quantidade de pessoas considerável. Em alguns momentos, essas pessoas crescem ouvindo, né, ouvindo coisas ruins sobre o corpo, sobre expressão de comportamento, né, sobre fenótipo, se a gente falar de população preta, parda, até mesmo indígena. Então, essas populações sofrem uma série de violências todo dia. E quando a gente pensa, por exemplo, nessa questão de ganhos, de vitórias, eu costumo falar muito isso em clínica também. A gente precisa valorizar as nossas pequenas vitórias. E aí, quando a gente pensa em vitória no que diz respeito a esse tipo de população, a gente também fala um pouco de fragilidade, porque se a gente, sei lá, volta e pega um exemplo de uma pessoa LGBT, né? Se a gente está falando sobre... Você trouxe esse dado do casamento, né? Até quando eu posso me sentir feliz porque agora eu consigo me casar com o meu namorado, meu companheiro, e isso ser revogado semana que vem, sabe? É um direito que ele é frágil em determinado nível e, enfim, só a existência desse direito não garante a permanência desse direito. Sim. Então, como a gente vive, como minha mãe e minha avó dizem, né? Pisando em ovos em alguns momentos, né? Nesse sentido de entender até onde vai chegar o meu direito, né? Até onde o meu direito vai ser respeitado. A gente acaba vivendo de um jeito frágil, de um jeito até meio inseguro em alguns momentos, né? E aí, esse dado que você trouxe eu achei muito interessante, não o conhecia, mas não sei se dentro dessa pesquisa foram levantados dados de idade, né? Eu acho que seria interessante pensar um pouco, né, dentro de quais foram as idades que mais tiveram relevância dentro da pesquisa. Mas a gente pensa, assim, a categoria jovem como pessoas entre... 15 e 29 anos. 15 e 29? Ótimo. Foi o recorte da pesquisa. Foi, perfeito. Se a gente pensa em pessoas
que têm 15 anos, 15, 16 anos, são pessoas que estão se formando ainda, criando uma personalidade, entendendo quem elas são diante delas mesmas e diante do mundo, né? Diante de todas as pessoas que estão ali rodeando elas. Então, é um cenário muito delicado, né? A mente de pessoas mais jovens, principalmente adolescentes, saindo ali e entrando numa juventude, é uma mente que está passando por muitas transformações. E por isso, questões sobre identidade vão aparecer, podem surgir, né? E faz com que isso tudo, esse cenário, seja mais frágil ainda, né? Então, enfim, é uma coisa que a gente precisa prestar atenção e criar uma conversa, criar um cenário onde essas coisas podem ser discutidas de uma forma mais geral. Sim. Eu queria só, antes da gente avançar, fazer algumas ressalvas em relação a alguns termos que a gente usou aqui. Né? Sim, importante. Por exemplo, minorias, né? Quando a gente fala em minorias, pode dar a impressão de que a gente está falando de um grupo pequeno de pessoas. Mas a expressão minorias, politicamente falando, é um termo usado para dizer que essas pessoas, esses grupos de pessoas, são minorias em espaços de privilégio de poder. Não são minorias numéricas. Porque se a gente fala da população negra no Brasil, o IBGE mostra, é a maioria. Sim. Numérica. Exato. Né? Mas esse mesmo IBGE mostra que nos cargos gerenciais, nas posições de maior prestígio social, são a minoria. São a minoria. E você trouxe aí toda essa questão da formação, da identidade. Eu queria entender com você, a relação familiar tem um impacto nisso? Porque a gente está falando de pessoas muito jovens. Claro, sim. As relações familiares têm um certo impacto sobre isso, porque a gente entende que somos formados pelas pessoas que também estão junto de nós, né? Se a gente pensa, por exemplo, numa pessoa negra, né? Falando agora da outra parte. Uma pessoa negra que, mesmo que tenha familiares negros, escuta, por exemplo, termos como cabelo ruim, como cabelo pinchain, coisas nesse sentido. Que tipo de consciência e identidade essa criança vai formar sobre os fenótipos dela, sobre o cabelo dela, sobre a aparência dela? Sim. Então, assim, influencia de uma forma bem importante. Pode influenciar de uma forma bem importante na vida dessas pessoas, né? Por exemplo, uma pessoa LGBT que cresceu num lar religioso, né? Super religioso. Pode ter certa influência na formação de na formação de personalidade e na visão de pessoa diante do mundo, né? Sim, e até para além da questão familiar, até cultural mesmo, né? Porque né, você falou aí da questão de crescer ouvindo que o cabelo crespo é um cabelo ruim, né? E a gente ouve isso muitas vezes de pessoas de dentro, mas também pela própria cultura, né? A gente vê muitas expressões, muitas palavras no nosso vocabulário que associam negro a coisas ruins, né? O mercado negro. Sim, magia negra. Magia negra, a coisa tá preta e tal. E a gente, hoje é muito discutido, é muito criticado o uso desses termos, mas a gente cresceu, né? Numa geração lá atrás, ouvindo esses termos e muita gente ainda usa, né? E isso causou um impacto. Né? Aquela música da nega do cabelo duro, né? Que tipo de influência isso pode ter tido sobre crianças naquela época que hoje já são adultos e que às vezes podem propagar esse tipo de ideia, né? Dentro da família. E como você mesmo disse, sobre a propagação de uma ideia geral, né, das coisas, mas também uma construção própria daquela pessoa que está ali ouvindo. Ela vai internalizando, pode vir internalizando coisas, e isso construir ali uma má percepção, sei lá. Tô tentando buscar um termo
mais robusto. Mas eu acho que... Uma autoimagem, talvez? É, uma autoimagem mais fragilizada, né? E eu posso trazer exemplos aqui. Sei lá, se a gente abre alguma rede social hoje, a gente consegue ver, por exemplo, pessoas falando que, tipo, há 3, 4 anos atrás eu não me sentia bonito, não me sentia atraente e tal. Porque eu fui crescendo ouvindo coisas negativas sobre quem eu era. E, enfim, esse é um exemplo, né? Tipo, de N exemplos que eu poderia trazer aqui, que mostra, né? O resultado de uma ideia negativa, né? Sobre aquela pessoa em construção ainda. Sim. E aí, enfim, esse dado aqui que você trouxe anteriormente... Né? Apesar de a gente estar falando sobre população LGBT, nesse outro dado, mas enfim, traz aqui uma série de coisas, né? Pensamentos negativos, dificuldade de concentração, crise de ansiedade. Isso também pode ser levado num ponto de vista para a população negra também. Sim, e população negra LGBT. Então, assim, que a gente pode ir recortando e chegar em miudezas ali. Não miudezas de importância ou de tamanho, mas miudezas, coisas muito específicas, categorias muito específicas, que também são muito importantes. Sim. E você falou sobre fragilidade, né, dessas conquistas lá atrás. E eu fiquei pensando assim, a gente não precisa de uma norma, né, para dizer, sei lá, que um homem e uma mulher podem se casar, né? A gente não precisa necessariamente, né, que isso esteja declarado. A gente não precisa de uma decisão judicial, como foi o caso da população LGBT, dizendo que Sim. Pessoas do mesmo sexo podem se casar, ou pessoas de diferentes sexos, né, no caso, podem se casar, porque isso já é uma coisa dada, né? Exato. Então, assim, até de um ponto de vista jurídico, né, se a gente vê que existe uma norma para tratar daquilo, é porque aquilo precisa de um tratamento, né? Porque aquilo, naquela sociedade, ainda não é respeitado, né? Então, a gente está vendo aí surgirem decisões judiciais, normas que falam de discriminação e tal. Então, por mais que esses direitos existam, o que acontece de fato, né? Porque, assim, a lei... ela falando como jurista novamente, né? Vou usar a minha formação para falar sobre isso. Vai nessa. Quando a gente estuda a teoria do direito, a gente fala da norma como o dever ser, enquanto que a vida, né? O fato social é o ser, é o que você está sendo. Então, a norma é o ideal, né? Aquilo que deve ser seguido, aquilo que deve ser. Mas, na realidade... por mais que exista uma norma dizendo que não pode discriminar, né, a norma talvez esteja denunciando que a discriminação está acontecendo. Porque se ela não tivesse acontecendo, talvez não precisasse da norma. Não precisasse da norma, sim. Então a gente vê essas conquistas, e por elas serem recentes, elas também não passaram no teste do tempo, né? Elas não foram tão testadas ainda. Muita gente fala que ninguém é punido por racismo no Brasil, e existe toda essa sensação de impunidade. Sim. E tal. Mas voltando, né, a esse dado que eu trouxe, né, 92% dos jovens, né, LGBTQIA+, têm, né, pensamentos suicidas, autolesão, crise de ansiedade, transtornos alimentares. E o que me chama a atenção é que, se a gente está falando num país que tem todo um histórico de discriminação e que essas conquistas são recentes, talvez esse dado seja até esperado, né, que de alguma forma isso impacte a saúde mental das pessoas. Me chama a atenção que desses 100%, 8% falou que não experimenta esses sintomas, esses comportamentos. Né? Então, assim, claro, não dá para saber com certeza, não dá para investigar a fundo, né, o que diferencia esses 8% dos 92%. Sim. Mas... o que você acha que tem de diferente nesses 8%? Como que eles conseguem se proteger, né, proteger a saúde mental, né? Eu não sei bem se tem uma proteção, assim. Eu acho que a gente precisa esmiuçar isso bastante para poder pegar o dado e enxugar ele,
né? Mas o que será que pode ter diferente? Classe social, porque pessoas de uma classe social, né, mais alta, sei lá, que tem mais dinheiro, em alguns momentos podem apresentar menos esse tipo de questão, né? Sim. Não estou dizendo que, assim, é com todos eles que isso acontece, mas se você tem que se preocupar menos com o que você vai almoçar amanhã, sei lá, pode ser que isso traga um certo tipo de afago mesmo, tipo, calma pra vida, né? Sim. De um determinado grau. Mas, ou, né, se a gente pegar e tentar entender esse dado, pode ser que tenha a ver com raça também, né? Então, pessoas não negras podem apresentar ou não apresentar esse tipo de questão. Sei lá, tem que pegar o dado mesmo e trazer ali de forma mais robusta. Mas o que eu tô querendo dizer é que existem alguns tipos de privilégios, entre aspas, que podem fazer com que esse tipo de questão apareça menos para determinados tipos de populações, né? Pessoas. Tem também o fator não quero responder, não me sinto confortável para responder, né? Então, assim, não quero me expor. Não sei onde isso vai aparecer, às vezes a pesquisa não foi bem dita ali, né? Bem entendida entre o entrevistador e o entrevistado. Então, o termo de consentimento não está bem nítido ali para aquela pessoa que vai ser entrevistada. Então, assim, a pessoa pode simplesmente escolher não responder, né? E pode ser que tenha a ver também com o tipo de pesquisa, como ele foi feito. Se foi entrevista pessoal, se foi feito por telefone, se foi feito por e-mail. Isso também é um exclusor, né? Porque se você faz uma pesquisa só por e-mail, as pessoas que têm acesso à internet vão poder responder. Outras pessoas podem não ter. E aí, enfim, esse dado se perde. Mas a gente precisaria entrar muito mais no dado para poder entender melhor como entender, né? Justamente porque isso está acontecendo. Mas eu queria saber de você, inclusive, o que você acha? O que você achou desse dado? Qual é a sua perspectiva nisso? Eu tenho duas observações, assim. Diga. Eu acho que, primeiro, eu já fiz pesquisa de campo. E foi uma pesquisa de campo também sobre discriminação, sobre racismo religioso. E as lideranças religiosas que eu fiz essas perguntas, às vezes eu chegava com uma... Às vezes não, para todos eles eu fiz uma pergunta genérica. Você já passou por alguma situação de discriminação, né, por conta da sua religião? E alguns deles respondiam que não, que nunca tinha acontecido nada. Mas ao longo da entrevista... Ia aparecendo. Né? Então, talvez, assim, haja uma falha na percepção. Talvez aquilo que o entrevistador julga que é um caso de discriminação, para a pessoa que está sendo entrevistada, não é. Exatamente, sim. Ou existem tipos de discriminação que não passam... Não viram notícia. Não vira um BO, não vira um processo judicial, né? Que é a discriminação do olhar, que é a discriminação, né, de uma exclusão mais sutil, né? Que não vira notícia mesmo. E talvez a pessoa, quando ela é perguntada por quê, né? Se ela já sofreu algo assim, talvez ela não saiba dizer. E uma outra coisa, a segunda observação que eu tenho é essa. Os dados do IBGE, quando eu estava trazendo esses dados, levantando esses dados, me chamou a atenção uma coisa. Quando vai se mapear a população LGBTQIA+, no Brasil, os dados entre pesquisas são muito discrepantes, né? Eu levantei algumas aqui, da USP com a Unesp, do IBGE, da BGLT, e os dados são muito discrepantes. E uma coisa que o IBGE traz como ressalva aos resultados da pesquisa é que pode haver subnotificação. E aí ele fala que pessoas do Sudeste com maior renda
e com ensino superior se declaravam mais pessoas LGBT. Havia uma tendência que essas pessoas... Então, casa muito com o que você falou de condição social, né, segurança financeira, que talvez para uma pessoa que está numa situação financeira, social pior, represente um risco maior se assumir. Sim, sim. A gente está falando, por exemplo, de uma universidade, né? Você falou, o dado é sudestinos... com maior renda e ensino superior. Pois é. Se a gente falar, por exemplo, de instituições de ensino superior, universidades públicas, né? As pessoas que estão lá podem se sentir um pouco mais seguras, né? Em determinado nível ali para apresentar quem são, né? Para mostrar quem são. Pelo menos num segundo tempo, né? Tipo, a partir do momento que você se sente seguro de estar ali naquele espaço e de representar quem você traz isso à tona. Até porque, em alguns momentos, você pode também se identificar com as pessoas. Então, assim, cara, tem pessoas próximas do que eu sou aqui, né? Eu me identifico com determinados tipos de grupo, então eu posso ser quem eu sou. Eu posso mostrar para as pessoas quem eu sou. E, enfim, mas a gente pode entrar em outras conversas, né? Tipo, determinados tipos de instituições. Pode ser que não, sei lá, em outras regiões do Brasil, né? Quais são as diferenças entre essas regiões e a região sudeste, por exemplo, que traz esse dado de forma diferente? O que a gente observa lá que, às vezes, aqui não aparece tanto. Então, eu gostei bastante desse dado que você trouxe, que eu acho que ele traz base para a gente poder pensar várias outras coisas para além do dado em si, né? Abre espaço para pensar outras coisas. Sim, sim. E assim, volta e meia surge a velha discussão da cura gay, das terapias de conversão. Sim. A orientação sexual de uma pessoa pode ser mudada por terapia? Olha, é uma pergunta muito polêmica, né? Enfim, mas do meu entender, do que eu entendo como profissional psi, não. Essas terapias de conversão, elas funcionam, elas têm um viés muito mais religioso do que propriamente científico. Né? Inclusive, eu acho que eu não conheço nenhum dado concreto, sólido sobre isso, né? Inclusive bastante violento. E acho que já saiu até em alguns veículos da mídia sobre essas questões e tal. Algumas revistas, não sei. Mas a terapia de conversão, ela tem um viés muito mais religioso do que propriamente... sei lá, da saúde. Acho que... E é mais uma situação de violência, né? Porque, enfim, a pessoa pode ser obrigada a estar ali naquele espaço, ou enfim, tem uma série de violências que aquela pessoa passa antes para talvez cogitar isso, tipo, né? Sentimento de exclusão, seja da família, seja do ambiente no qual ocupa, sei lá, se a gente está falando sobre ambientes religiosos. Pertencimento religioso Pertencimento religioso. Então, assim, se uma pessoa vive em determinado tipo de religião por muito tempo e aquela ideia de eu não às vezes não cabe ali dentro, ela pode se sentir, assim, excluída, mal, pensar uma série de coisas relacionadas a isso e acabar sendo difícil, né? De permanecer como ou ser como ou desenvolver quem se para daí buscar esse tipo de coisa. Então, na minha visão, não. Sim. E a gente sabe que a discriminação ela não tem só uma base religiosa, né? Até 30 e alguns anos atrás, a própria OMS considerava a homossexualidade uma doença. Exatamente. Havia todo um estigma, né? Mas, assim, a gente também sabe que existem algumas tradições religiosas que
têm uma resistência maior quando se trata da aceitação a pessoas LGBTQIA+. Sim. E a gente tem uma parcela grande da população brasileira que nasce dentro dessas comunidades religiosas, né? Então, como que uma pessoa que nasceu, que está dentro dessa comunidade, que tem esse pertencimento, tem essa identificação, que é algo sagrado, que é algo precioso para essa pessoa, e ela está no meio desse contexto, ela se descobre uma pessoa LGBTQIA+. Ela... Enfim, muitas vezes a resposta é não se aceitar, é esconder, né? Sim. Como que a pessoa que descobre que é uma pessoa LGBTQIA+, ela não aceita? Como que ela pode lidar com isso? Essa é a pergunta do milhão, né? Acho que é importante que essa pessoa consiga primeiro passar por um processo de entendimento ali dela mesma, né? De como ela é, do que ela representa. E isso a gente consegue dentro da terapia, por exemplo, né? Conversar sobre o que está se sentindo, né, dentro e fora de terapia, com, sei lá, pessoas que você confia, pode ser muito importante para conseguir desenvolver e fortalecer quem você é. Aí, entendendo essa parte, a gente pode ir para outra parte, que é como viver com pessoas de forma que seja saudável para mim e eu consiga viver ali o que eu sinto relacionado à minha religião, à minha espiritualidade. Então, é possível permanecer nesse espaço do jeito que é, como sendo quem eu sou? Talvez em determinado nível, né? Talvez não. Então, pensar desse jeito eu acho que pode ser interessante, ou até mesmo buscar outros espaços que sejam, né, abertos a receber essa pessoa da forma que ela se sente mais confortável. Eu acho que é a parte mais, sei lá, interessante da gente pensar, né? Como sobreviver, viver, ser quem é, ocupar os espaços que se quer ocupar de forma que seja saudável, seja interessante, né? Então, a gente precisa escolher bem os espaços que a gente ocupa. Então, é pensar mesmo. Ter esse movimento de entender como é que se vive nesses espaços, como permanecer. Se for de se retirar de uma forma que seja saudável, né? E ir fazendo esse manejo. Claro. Uma queixa que eu vejo muito acontecer é de profissionais despreparados para lidar com essas questões. Sim. Na clínica ou fora da clínica, enfim, terapeutas. A gente até falou há pouco sobre as terapias de conversão. Então, assim, que são práticas muito polêmicas, né? E que tem um fundamento mais religioso do que científico, né? Como que a pessoa LGBTQIA+, que ela está em sofrimento mental, em sofrimento psíquico, ela busca ajuda porque ela está lidando com essas questões e ela encontra um profissional despreparado. Né? Sim. Como lidar com isso? Quais os riscos disso? O que pode ser feito? É interessante, assim, a gente sempre dá uma pesquisada sobre o trabalho do profissional psi, que você busca... que você, né, tá ali pesquisando, tentando escolher, sei lá. Dá uma olhadinha, dá uma pesquisada, ver como essa pessoa trata os assuntos. Eu acho que é muito importante. Como ela se posiciona nas redes sociais, por exemplo. Como ela se posiciona nas redes sociais. Se isso for importante para você, por que não? Né? Se for uma indicação de outra pessoa, tenta conversar com ela um pouco sobre esse profissional e tal. Porque você está trazendo uma pergunta sobre clínica mesmo, né? Sobre terapia individual e tal. Quando eu estava na universidade, um dos campos de pesquisa que eu escolhi, né, para, enfim, focar mais, foi o campo da saúde. Eu fiz estágio no Hospital Universitário Cassiano Antônio Moraes durante um ano, meu estágio específico.
E lá a gente conversava um pouco. Eu fiz, inclusive, num ambulatório que trabalhava com pessoas transexuais. Laboratório é o nome que eles usam, ok? Não é, tipo... Não enfim. tá fazendo as pessoas de cobaia. Não. É o ambulatório mesmo, né? Sim. Que, enfim, atendia as pessoas para hormonioterapia, para terapia mesmo em si, atendimento multi, era muito legal. Mas, enfim, onde eu tô querendo chegar? A gente estudava algumas portarias do SUS sobre como atender essa população. E, sim, existem portarias para profissionais de saúde, acho que no geral, mas enfim, as portarias traziam mais dentro do serviço de saúde, mas a gente pode trazer isso pro lado de fora também, né? Mas enfim, qual que é o ponto? A gente, né, na minha formação, teve isso, talvez não para todos, mas como eu fiz estágio específico nesse espaço, eu precisei estudar, precisei, né, procurar coisas que pudessem me dar a base para trabalho dentro desses espaços. Isso, inclusive, aparecia dentro desses espaços, quando a gente estava em atendimento individual com os pacientes. Alguns falavam, tipo, olha, eu fui até a UBS e na UBS não souberam tratar. Aí um rapaz trans que precisou fazer um atendimento ginecológico, por exemplo, foi meio que julgado pelas pessoas. Um exemplo. Ou uma moça, né, trans, uma mulher trans ou travesti, também pode passar por esse tipo de situação. Então, assim, voltando para a tua pergunta, existem métodos para a gente, primeiro, entender que profissional é esse que a gente está buscando ter ali uma relação clínica. Outra coisa, existem portarias, textos, diretrizes do próprio CRP, do próprio CFP. Então, assim, isso não pode se dizer que não é algo que não se escuta ou não se trabalha dentro desses campos, dessas instâncias, né? Essas coisas aparecem e isso é discutido. Então, esse profissional despreparado, ele pode, inclusive, atrapalhar no processo de tratamento dessa pessoa. Então, assim, é importante que se procure saber que profissional é esse, se procure entender que tipo de terapia é essa, sobre o processo terapêutico, mas também é importante entender que os profissionais, isso para os profissionais, que a gente precisa se atualizar, galera. Tipo assim, não dá pra ignorar a existência dessas pessoas. A gente precisa se atualizar e estar preparado para receber as demandas, né, dessas populações. Não tem justificativa em 2024, né, com toda essa discussão. Como você falou, tem portarias, existem normas, existem textos, existem discussões, existem encontros, existem várias ferramentas. Sim, o material tá aí e de forma gratuita, né? Muitas vezes, outras vezes não gratuita, mas enfim, tem como chegar nesse material, Sim. né? Não é desculpa também, tipo, o material era pago. Sim, mas as portarias são do As governo. portarias do governo são Sim. públicas, são grátis, né? Claro. Eu queria voltar um pouco para a questão raça. Claro. E Vamos lá. Aquilo que eu estava trazendo antes, né? A gente tem toda essa questão cultural e nesse contexto cultural em que a imagem do negro é associada à escravidão, a coisas negativas, a uma série de estereótipos, né? E até assim, um pouco a própria realidade, assim, se a gente parar para ver, a criança cresce num ambiente em que ela vê pessoas negras ocupando posições
socialmente considerados inferiores, né? Sim. E, de alguma forma, ela absorve essas informações de forma que provavelmente ela vai reproduzir esses estereótipos, né? Inclusive a própria pessoa negra, né? Como lidar com a absorção desses estereótipos, né? Como que uma criança negra ela cresce, né? Formando a sua identidade e absorvendo todo esse conteúdo, essa carga negativa que vem de lá de trás, né? Então, como que a gente pode, dentro desse contexto, fortalecer a nossa autoestima, fortalecer principalmente, né, a autoestima das pessoas em formação, dos jovens, das crianças, Sim. negras e negros, né, que crescem com toda essa bagagem histórica que a gente tem? Eu acho que primeiro a gente precisa entender essas pessoas justamente como você disse, né? Pessoas em formação. Em que sentido? Buscar trazer ferramentas, imagens, pessoas, mostrar artistas, pessoas que estão ali ocupando lugares que são considerados de status, né? Trazer esse tipo de figura para que essas crianças se espelhem é importante, porque, por exemplo, se a gente fala de uma das maiores artistas do mundo, que é a Beyoncé, ela tem os últimos trabalhos dela tem muito de um trabalho de valorização da pele, do cabelo, de comportamentos de pessoas negras. E a gente está falando de uma artista internacional, mas a gente pode vir para cá, para o Brasil, falar de Elza Soares, falar de Isa, né? Que são artistas, mulheres pretas, que também têm trabalhos muito interessantes nesse sentido. Então, a gente precisa trazer exemplos para essas crianças, para esses jovens, trabalhar esses exemplos para que isso seja internalizado como possível, como valorizado, né? E também buscar, assim, entender sentimentos dessas pessoas, dessas crianças. Se a gente fala de crianças, né, crianças pretas, dentro da escola, a escola pode ser um ambiente muito difícil para essas crianças ouvirem, sei lá, coisas relacionadas ao cabelo, ao fenótipo. Se a gente está falando de população LGBT também, né? O jeito, né? Isso tudo pode ser usado como, sei lá, chacota, talvez, pelas outras pessoas que estão ali. Então, é interessante que a gente esteja aberto a ouvir essas pessoas, né? A ter uma valorização nesse sentido de cuidado com o que está sendo trazido ali por aquela criança, por aquele jovem, e valorização de quem do que veste, do que usa, de como usa o cabelo, por exemplo, né? Acho que o trabalho é um trabalho mais basal, ou seja, é algo que precisa vir ali logo na construção de eu daquela pessoa, para que a gente consiga chegar, né, numa base interessante para daí ir cada vez mais subindo. Eu tô falando isso, enfim, no vídeo as pessoas vão ver que somos duas pessoas negras. Mas quem nos escuta apenas não sabe se a gente não disser. Mas eu falo isso do lugar de um homem negro, né? Que passou por uma série de violências até chegar onde chegou. Então eu entendo que esse processo pode ser, inclusive, tardio, porque as pessoas... não sei se tem alguma coisa nesse sentido aí na tua cola, mas algumas pessoas podem trazer isso de tipo, eu preciso me valorizar, será que tá tarde? Eu tenho 20 e poucos anos, eu quero trabalhar a minha autoestima. Isso chega em clínica. Isso chega em clínica. Eu preciso valorizar quem eu sou. Eu preciso entender quem eu sou. Eu preciso valorizar o meu cabelo,
Valorizar as coisas que eu uso, como eu faço. E aí é um trabalho bastante interessante, assim. Então, isso não tem... Lógico, você perguntou sobre infância, sobre juventude, estou trazendo. Aham. Mas na adultez, na velhice, por que não? A gente consegue trabalhar também esse tipo de coisa dentro da clínica. Não, e é muito legal você mencionar a Beyoncé, né? Porque nesse trabalho, o trabalho Black is King, no início Belíssimo. na abertura do trabalho, ela fala: eu quero que negro seja sinônimo de glória. Então, assim, é a intenção, né, da artista é construir uma imagem positiva, porque ela entende que, no passado, a imagem que foi construída não foi a imagem positiva. Até porque existia aí, de certa forma, ainda existe, né, uma disparidade de poder econômico grande, né, o controle da mídia de massa, né, até a internet agora democratizou um pouco isso, mas até pouco tempo, né, poucos grupos aí controlavam e, consequentemente, não eram pessoas, na sua maioria, pessoas negras, né, Sim. que construíam uma narrativa a partir do seu lugar na sociedade. A partir da forma como elas viam, como elas se relacionavam com as pessoas negras. Então, e todos nós, né, que tem mais, sei lá, de 20 anos, cresceram absorvendo todo esse conteúdo, né, negativo. E aí a gente vê também uma mudança socioeconômica, né? A gente vê que existe ainda um percurso muito grande, mas a gente está vendo uma ascensão, assim, as ações afirmativas, né, têm aberto Sim. portas, Sim. né, para muitas pessoas, e isso vai tendo um impacto também na própria narrativa. Teve, há um tempo atrás, todo um movimento de cabelo natural, as blogueiras, né? E as marcas tiveram que contratar as blogueiras, tiveram que ouvir essas mulheres, né? O empoderamento a partir da estética, né? A gente sabe que existem várias críticas. Ainda bem que você trouxe isso. Né? Porque... A esse ponto. Sim, claro. Mas não deixa de ser um ponto importante. Claro, sim, com certeza. Né? Com certeza. Então, a gente vê toda essa mudança. Mas, inclusive, eu queria até compartilhar algo pessoal aqui, assim. Pois não, claro. Porque eu cresci numa família mestiça, né, nos anos 90, e minha família também não tinha muito contato com o movimento negro, né? Então, eu cresci muito sem esse letramento racial, né? Então tinha toda essa ideia de democracia racial e eu vinha de uma família que é muito mestiça. Então, para mim, na minha realidade, aquilo fazia sentido, né? Porque eu via toda a minha família, cada um de uma cor, cada um de uma cor de olho, de uma textura de cabelo, de uma cor de pele diferente, todo mundo se relacionando. E era uma relação pacífica, né? Claro, com suas contradições, mas, enfim. Em um determinado momento, já na fase adulta, na verdade, antes da fase adulta, eu já sentia alguns incômodos, mas eu não conseguia, como eu não tinha um letramento racial, eu não conseguia verbalizar isso. Sim. Então, quando eu fui atingindo a fase adulta, comecei a estudar para o vestibular e tudo mais, eu comecei a falar, opa, eu acho que esses incômodos que eu sinto têm nome. Eu acho que talvez, né, essa história de democracia racial, talvez não faça sentido. E aí, em vez de isso me empoderar, num primeiro momento, isso me deprimiu muito. Assim, eu falei, meu Deus, existe uma força poderosíssima em movimento no Brasil e no mundo, um sistema poderosíssimo de desigualdades, né, que trabalha em linhas raciais, né? Então, assim, a questão do racismo estrutural, que surge de uma forma muito impactante. E durante esse período, que foi 10 anos atrás, mais ou menos, eu falei, e agora? Como é que eu lido com essa realidade? Como é que eu lido com esse fato que me abalou, assim, de uma forma tão significativa? E aí eu comecei a pesquisar, né, assistir filmes, documentários, né? Ótimo. Ler livros. Ótimo. Sobre história do continente africano, sobre história de pessoas negras. Então, assim, eu fui desfazendo muitos mitos na minha cabeça, né?
muitas vezes a gente tem acesso a uma história negra que, na verdade, foi fruto de uma produção conhecimento afetada pelo racismo. Então, muito filtrada. Então, tudo aquilo que não era de interesse do colonizador foi retirado, né? Então, eu não sabia que a África tinha tido grandes civilizações poderosíssimas, tinha tido grandes impérios, que hoje a gente até ouve mais falar sobre isso, né? Apesar de ter uma lei que obriga as escolas a ensinarem sobre isso, mas muitas vezes, né, o sistema de educação também é deficitário. Sim. Então eu não tinha tido acesso a nada disso. E aquilo me chocou de uma forma e ao mesmo tempo, dessa vez foi um choque positivo. Porque eu falei, meu Deus, eu não sabia nada disso. E como é que eu posso dizer? Uma grande referência nesse processo todo é a questão do Antigo Egito, né? Que a gente vê nos filmes antigos, Elizabeth Taylor, toda essa galera branca, norte-americana, representando os antigos egípcios, quando, na verdade, o Egito é na África, né? E, claro, o Egito foi invadido por muitos povos ao longo dos tempos, a população que está lá hoje não é a mesma que estava lá 4.000 anos atrás. Sim. Mas esse Antigo Egito era um antigo essencialmente africano, né? Então, isso teve um impacto, assim, imenso na minha autoestima, na minha identidade, na minha visão de mim mesmo, né? Ótimo. E eu acho que isso é, assim, sem preço. É um valor muito importante. Foi extremamente terapêutico para você, né? Esse extremamente movimento. Terapêutico. Pois é. Isso é uma coisa muito interessante, porque as pessoas acham que a terapia, ela vai trabalhar nesse sentido de forma, sei lá, solitária. Mas se a gente consegue ter esse tipo de comportamento de pesquisas, de imersões, de entendimentos, pode ajudar muito nessa questão da valorização de eu, na valorização da identidade, né? Assim como se a gente está em algum tipo de questão psicológica, né? Tem alguns tipos de comportamento que a gente pode ter que podem ajudar a gente a melhorar, a entender todo o processo, sei lá. Se você gosta de fazer exercício e se aquilo te faz bem, por que não? Certos tipos de, sei lá, práticas, yoga, ou mesmo estar na companhia de pessoas que você gosta. Mas que bom que isso foi extremamente terapêutico para você e importante. Eu acho que a gente precisa estar sempre na busca de um desenvolvimento de eu, na construção de identidade, porque identidade é isso, né? Não é algo muito concreto, assim, no sentido de duro, enrijecido. A identidade pode ser algo maleável e sujeita a transformações, a adaptações, essa coisa. Muito bom. Sim, muito bom. E nesse contexto eu queria trazer aqui 2 perguntas. Vai. Que foram feitas pela Alessandra, minha amiga lá de Barreiras. Beijo, Alessandra. Beijo, Alessandra. Muito obrigado pela participação. E ela escreve o seguinte: a nós, pessoas pretas, nos foi negado toda a exigência... acho que é a existência, né? Ela botou exigência, mas enfim, toda a existência de ser humano. Sim. Como, depois dessa compreensão, praticar o auto-amor. O autocuidado, porque parece ser muito simples, mas na prática mesmo é difícil. Existem vários caminhos e a gente nunca sabe por onde começar. E embaixo ela pergunta: por onde começar a cuidar da nossa espiritualidade de forma que possamos compreender a nossa existência no mundo? Nossa, 2 perguntas muito interessantes. Acho que para a primeira, a gente pode responder da seguinte maneira. O autocuidado, o autoamor não é algo que, enfim, é um presente que entregam na tua casa e você simplesmente abre e pronto. Tá instaurado. É algo que precisa ser desenvolvido, precisa ser construído e, enfim, isso pode demandar certo tempo, pode ser mais rápido, mas o que eu tô querendo dizer é o seguinte. Como começar? Eu acho que terapia é um bom caminho de começo. Mas você pode tentar buscar referências, como você fez,
que possam te ajudar a construir esse auto-amor, porque é algo que eu disse também há um pouco atrás, sobre a construção tardia de um auto-amor, de um autoconhecimento, e isso é comum até a gente pensar que tá tarde, que a gente não consegue, mas o pontapé inicial é importante. A gente precisa ter a vontade de conseguir construir isso, primeiro ponto. Segundo ponto, trabalhar para que isso se desenvolva. Então, não é esperar que isso do nada vá acontecer de forma instantânea, mas sim ir construindo um caminho para conseguir chegar lá, né? E, enfim, não é algo fácil, não é algo pronto, mas é algo que é possível de ser desenvolvido. Acho que o primeiro passo é esse, você entender o teu desejo e a partir daí construir outras coisas. Agora, para a pergunta 2, por onde começar a cuidar da nossa espiritualidade? Também por esse caminho de entendimento do que é espiritualidade para você, de como a espiritualidade está se apresentando para você, que tipo de relação você quer ter com ela, e a partir daí compreender como a relação com a espiritualidade te forma, né? E, enfim, isso... A gente está falando de espiritualidade, não estamos tocando nenhum tipo de religião aqui. A gente está falando de relação com o sagrado, né? Então, é interessante, primeiro, entender essa relação, como essa relação está instaurada, né? Como está construída. E, a partir daí, você se relacionar com aquilo de forma que seja interessante. E as duas coisas, você e a espiritualidade, caminharem juntos, né? Juntas. Então, o primeiro passo, né, é entender como a espiritualidade está junto de você, como ela te forma, qual que é a sua relação com ela, para daí começar a compreender como ela te forma, né, como ela te constrói junto, caminhando aí nessa ideia de existência, né, nessa ideia de vida. Sim. Não sei se eu consegui responder, enfim, mas tá, acho que tentei. Não, com certeza deu algum caminho, né? Ótimo. A gente tá chegando já próximo do final, né? Ok. E eu queria deixar uma última pergunta e pedir para você deixar seus meios de contato, fazer suas considerações finais. Sim. E a pergunta a gente falou coisas tão pesadas, né? Sobre discriminação, sobre experiências negativas e tudo mais. Como se recuperar depois de uma experiência de discriminação? Então, a experiência de discriminação, ela é algo muito violenta, né? E como violência, precisa que a gente dê atenção àquilo, porque em algum momento isso pode parecer mais interessante que a gente esqueça tudo aquilo e siga a vida. Mas para a gente conseguir chegar nesse nível, a gente precisa passar pela dor. As pessoas precisam entender que quando a gente traz essas questões para perto, fica muito mais fácil de conseguir deixar que elas vão embora. Então, assim, como é que que aquela situação te forma, né? Como isso tá fazendo parte de você agora, né? Essa relação entre você e isso que aconteceu. O que a gente consegue entender de tudo isso que passou, como a gente consegue né, se curar disso e conseguir seguir em frente. Cada um vai ter um tempo, cada um vai ter um jeito de fazer isso, né? Mas, enfim, essa também é uma pergunta do milhão, pergunta premiada. Mas cada um tem um jeito de conseguir fazer isso, mas acho que a principal coisa, a principal parte disso é entender toda essa experiência e, primeiro, às vezes se libertar de um certo tipo de culpa, porque as pessoas às vezes se culpam, né, por ter passado por aquilo. Então a gente precisa conseguir, eu falo isso em clínica também, a gente precisa conseguir dar a César o que é de César. Então se as situações acontecem
é porque eu sou desse jeito, mas como assim? Porque eu fui fraco, porque eu não soube me defender. Exato, exatamente. Então, assim, a gente precisa se livrar disso para daí conseguir entender que o outro tem coisas que precisam ser trabalhadas ali e isso não diz respeito a mim, diz respeito ao outro, né? Eu acho que é o principal cerne dessa questão, né? Mas a discriminação é algo que, infelizmente, faz parte da nossa vida e a gente precisa entender como trabalhar com ela, né? Como até que, enfim, as coisas melhorem ao ponto de não existir mais, né, discriminação, mas enfim, esse é um papo para um outro momento, talvez. Mas é isso. Queria agradecer, né, o espaço, agradecer o convite. Acho que foi uma conversa muito, muito importante, tanto para nós, né, quanto para as pessoas que estão assistindo, que estão nos ouvindo, né? Para quem quiser, assim, acompanhar o meu trabalho, acompanhar, né? Tá buscando um terapeuta, talvez. A minha página do Instagram é @entrando em terapia. Entrando em terapia. Entrando em terapia. Minha agenda tá aberta, né? Para atendimentos remotos, principalmente, né? Porque o atendimento remoto, ele possibilita que a gente consiga trabalhar com pessoas do Brasil inteiro, até de fora do Brasil, então é interessantíssimo. E lá na minha página do Instagram tem o meu contato profissional, né? O número de telefone, ou mesmo entrar em contato pelo direct do Instagram. Acho que, enfim, tá tudo lá, as informações estão lá. Sim. E mais uma vez eu queria agradecer você pelo convite. Eu que agradeço. E, enfim, espero que esse projeto... Esse é o primeiro, né? É o primeiro episódio, mas já tô ansioso pro segundo, pro terceiro, pro quarto. Acho que isso aqui é um espaço muito potente para muitas pessoas que nos escutam, para as pessoas que participam. Então, assim... Agradeço mais uma vez e, enfim, espero que as pessoas tenham gostado da nossa conversa também. Richardson, sua presença foi muito importante aqui. Eu te agradeço mais uma vez por ter vindo. E agradeço a vocês também por terem acompanhado essa conversa, nosso primeiro episódio. Obrigado por terem chegado até aqui. E espero que continuem nos acompanhando. O Instagram, Aquele Bendito. Segue lá e nos acompanhe também nas outras redes sociais. Um forte abraço e, mais uma vez, muito obrigado.